Na última rodada, conseguimos mais uma boa classificação nas nossas ligas tiro curto, ganhando mais uma graninha. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar com vocês os confrontos da rodada 10 do Brasileirão 2023, passar duas opções de time para a liga tiro curto, para a liga do Cartola Express, e também passar para vocês os melhores SGs e defesas para essa rodada para você usar no Cartola também. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Então é para mais um vídeo. Para quem não me conhece, sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. Aqui no canal você encontra sempre muito conteúdo sobre o Cartola, sobre o Cartola Express, futebol de modo geral, né? Se você é novo no canal, se inscreve aqui, se você gosta também desse tipo de conteúdo, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para não perder as próximas notificações. Se você já acompanha, já costuma curtir nosso conteúdo aqui, deixa aquele like, ajuda demais. O algoritmo entende que vocês estão gostando do conteúdo e espalhe ele para mais gente, né? Então, ajuda bastante aqui o canal, né? Então, fiz esses dois pedidos. Agora vamos para o conteúdo do nosso vídeo, né? Que é a rodada 10 do Brasileirão aí. Vou compartilhar com vocês aqui, mostrar a nossa tela, mostrar os confrontos da rodada, né? Eu gosto de passar. Depois a gente vai fazer análise, passar os melhores SGs, montar nossos times para a liga de tiro curto, né? Principalmente aí focando no Cartola Express, que é o que a gente vem usando mais. Mas enfim, vamos lá. Lembrando que na terça-feira a gente fez o vídeo de esboço da rodada do Cartola. Para quem gosta mais de Cartola tradicional, a gente tem um esboço lá para vocês darem uma olhadinha, tá? Vou deixar o card aqui. Bom, então a gente começa com Curitiba e Santos às 16 horas. O mercado então fecha no sábado, às 3h59. A gente vai ter nossa live. Amanhã eu falo um pouquinho mais sobre a nossa live, né? E aí já vou começar falando dos confrontos aqui, tá? Temos Curitiba e Santos. É um jogo que a gente tem o Santos com um aproveitamento muito ruim fora de casa, 25%. Enfrenta o Curitiba, que é um time que tá muito mal, o único time que ainda não ganhou no Brasileiro. Mas tem a volta do Lef Manga foi artilheiro do Curitiba no ano passado, já voltou fazendo gol contra o Palmeiras. Então, é um jogo bem legal aí para gols, assim, pros dois lados, tá? Eu acho que é um caráter de empate. Muita gente tá apostando no favoritismo do Santos, mas acho que é um jogo de gols com caráter de empate aí, né? Lembrando que as informações que eu falo aqui para vocês, de tipo aproveitamento dos times, a gente traz um dossiê da rodada, né? Eu tô montando já o dossiê, a gente traz aqui os confrontos da rodada, o retrospecto do time nos últimos 5 jogos, né? Retrospecto como mandante, como visitante, aproveitamento deles, traz melhores SGs aqui, e amanhã, no vídeo de amanhã, a gente traz os mapas por posição, né? Então, um conteúdo bem legal aí para quem gosta de analisar bastante a rodada com os números, né? Voltando aqui pro nossos confrontos que a gente tem na rodada, né? A gente tem Corinthians e Cuiabá, que é um confronto muito interessante. Quero mostrar para vocês aqui, inclusive, a página do Cartola FC Brasil, né? O Corinthians é um time que, fora de casa, tá muito mal, né? Foi eliminado da Libertadores, mas em casa é um time muito forte, né? Classificou na Copa do Brasil, conseguiu um resultado bom contra o Fluminense. Em casa ainda não perdeu, foram 2 vitórias e 2 empates, é um time muito seguro. Então, claro que o Corinthians é um dos grandes favoritos da rodada. Mas eu quero mostrar para vocês aqui que das 3 vitórias que o Cuiabá conseguiu, 3 delas foram fora de casa justamente. Então, é um time chato, encardido jogando fora de casa. Não vai ser um jogo fácil para o Corinthians, mas de qualquer jeito acho que o Corinthians é favorito e é um ótimo SG para a rodada, tá? A gente tem aqui Atlético Mineiro e Bragantino. Atlético Mineiro que vem num retrospecto muito bom nos últimos 5 jogos, tá? São 4 vitórias e um empate aí no Brasileirão nos últimos 5 jogos. Enfrenta o Bragantino que não ganhou fora de casa, né? E o Bragantino costuma fazer jogos de muitos gols, assim, ele toma muitos gols e faz também, tá? Então eu não acho que seja um jogo para SG, mas acho que seja um jogo muito interessante para ataque, tá? Principalmente para ataque do Atlético Mineiro, mesmo sem o Hulk, e a gente vai falar algumas opções interessantes. A gente tem Bahia e Cruzeiro, um jogo bem equilibrado, né? O Cruzeiro nos últimos 5 jogos só tem uma vitória, o Bahia nos últimos 5 jogos nenhuma vitória, então dois times que não estão vivendo um momento tão bom assim. O Cruzeiro vai um pouquinho melhor até fora de casa do que em casa, por isso que eu acho que tem um leve favoritismo pro Cruzeiro, mas tem um jogo de gols e bem equilibrado, tá? Leve favoritismo pro Cruzeiro. A gente tem aqui Botafogo e Fortaleza, e aí eu quero mostrar novamente a página aqui do Cartola FC Brasil para falar do confronto. O Botafogo em casa, nos últimos 4 jogos, não tomou nenhum gol, tá? E o Fortaleza, vocês veem aqui, ó, fez um gol nesse jogo contra o América Mineiro, contra o Grêmio não fez nenhum, contra o Corinthians só fez um. Então é um time que tá fazendo poucos gols e tomando também, né? A melhor defesa do Brasileirão. Então, assim, eu acredito que o Botafogo é favorito, jogando em casa, né? Não, ganhou todos os jogos em casa e tem um potencial de SG interessante aqui pro Botafogo, tá? Temos América Mineiro e Atlético Paranaense, confronto bastante equilibrado, um jogo de gols aí, jogo das 11 da manhã, é sempre um jogo bastante aberto, né? Então, eu não confio em SG de nenhum dos dois lados aqui, um jogo de gols. A gente tem um choque rei aqui, São Paulo e Palmeiras, né? Palmeiras que vem desfalcado do Gomes, vai com uma defesa meio mexida aí com Luan e Naves. Então, assim, eles vêm fazendo jogos bem equilibrados, né? Desde que o Abel chegou no Palmeiras, jogando no Morumbi, o São Paulo ganhou 3, empatou 3 e perdeu 2. Então, é difícil de prever. Eu acho que o São Paulo tem um levíssimo favoritismo,
por essa questão do Palmeiras estar desfalcado na defesa, mas também não acredito num jogo de SG aqui, tá? A gente tem Internacional e Vasco, aqui sim, um confronto bem focado no SG, bem interessante para SG, né? O Internacional que dos 4 jogos que fez em casa ganhou 3, e essa derrota que ele fez, ele quebrou uma invencibilidade que ele tinha 10 meses sem perder no Beira-Rio, então é um time muito forte jogando em casa. Enfrenta o Vasco que vem de 5 derrotas jogando em casa, tá? Então, Inter é favorito com potencial de SG. Tem o Flamengo e Grêmio, o Flamengo também vem numa fase muito boa, 8 jogos sem perder, é um grande favorito da rodada. Acho que é um SG um pouco mais ousado, porque o Grêmio vem fazendo gols, mas acho que o potencial ofensivo do Flamengo é muito grande para a rodada, tá? A gente fecha com Goiás e Fluminense que saiu da má fase aí, conseguiu ganhar um jogo. Acho que o SG é mais difícil, tá? O Fluminense não vem com uma zaga tão sólida assim, vem tomando bastante gols aí. Mesmo no jogo que ganhou do Bragantino, acabou tomando gol. Enfrenta o Goiás que na Serrinha é sempre um time chato, né? Tem 2 vitórias, 2 derrotas, enfim. Um jogo mais complicado. Fazendo um resumo para vocês aqui, acho que os melhores SGs para a rodada são do Corinthians, do Botafogo, do Internacional. Correndo um pouco mais por fora, a gente tem o Flamengo e o Fluminense, né? De potencial ofensivo, a gente tem o Atlético Mineiro aqui bastante interessante, o Flamengo também com potencial bastante interessante, tá? Vamos agora para nós falar dos times de Liga Tiro Curto, né? Antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Na Liga do Cartola Express aqui, a gente vai ter o confronto da final da Champions League, né? Vai ter no sábado agora a final aí entre Manchester City e Inter de Milão, né? Eu quero fazer um shorts aqui, pelo menos no canal, explicando como é que funciona essas ligas, que é um jogo só, e também escalando um time para essa final, né? Vai ser muito boa a final da Champions é sempre divertido, né? E acho que vai ser bem legal. Então fiquem de olho aqui no canal que deve sair um shorts aí explicando como é que funciona e montando uma escalação para esse jogo, né? Falando um pouquinho desse que a gente falou que ganhou na última rodada, a gente ficou em quarto aqui, acabou ganhando R$7, a gente não apostou muito, né? Apostou só R$2 aí. Ganhamos 7, ficamos em quarto lugar, mas se alguém tivesse usado esse time aqui numa liga mais cara, teria ganhado uma bolada legal aí, né? Então, acho que é consistente aí você apostar 2, ganhar 7, é um bom retorno. A gente vai ganhando aos pouquinhos e alguma hora, claro, a gente dá aquela estourada e ganha um dinheiro um pouquinho maior, né? Bom, vamos falar dos times que eu escalei aqui para rodada, né? As 2 opções que eu falei para vocês. Vamos lá. O primeiro time, como eu falei, eu tô seguindo uma estratégia aqui naquele time, inclusive, que eu acabei de ganhar. Eu não tô focando no time que tem o maior potencial de SG, no time mais visado, né? Por exemplo, na última rodada era o Palmeiras, eu não escalei a defesa do Palmeiras. Nessa rodada aqui, acho que a defesa que vai ser mais visada, que vão escalar mais, vai ser a defesa do Corinthians. Primeiro, se você não ousa, se você não coloca um time bem diferente nessas ligas de tiro curto, você acaba não conseguindo se diferenciar. E se você não se diferencia, você vai na mesma pontuação de todo mundo, você acaba não ganhando a rodada, né? Você precisa fazer aquela mitada diferente dos outros, né? E aí, e ainda mais pelo fato que eu falei que o Corinthians vem tendo algumas dificuldades aí, eu foquei em 2 defesas. A do Botafogo, que eu acho que é bem interessante para a rodada, e é bem interessante ainda porque, assim, o Cuesta é um cara que vai muito bem na parte ofensiva, né? Muitas finalizações, em casa principalmente ele vai muito bem. O Lucas Perry tem um grande potencial de defesa, é um goleiro que faz muitas defesas. Em frente ao Fortaleza, que é um dos times que mais cede defesa, né? Então, casa isso. E os laterais, o Hugo e o de Plácido, tem média muito boa nos desarmes, né? Então, acho que você podia colocar só 3 defensores e colocar um meio em vez do Adrielson aqui, mas eu gostei dessa estratégia de escalar 4 defensores mesmo e focar em 3 meias e 3 atacantes. Acho que tá um potencial melhor para você conseguir pontuações mais altas, né? Se o time segura SG, o zagueiro já sai de 5 pontos, é uma segurança para você, né? Do meio para frente, o que eu fiz? Eu falei que o Internacional tem um grande potencial ofensivo e o Atlético Mineiro também, né? Então, o que eu fiz? Eu gosto de fazer essas dobradinhas, né, para você conseguir tentar uma assistência e um gol, né, essas dobradinhas que aumentam bastante a pontuação. Na última rodada deu certo, a Arrascaeta e Pedro foram muito bem nessa dobradinha, né? E aí o que eu fiz? Meias do Internacional, acho que o Inter tem muito potencial no meio de campo, o Vasco vem cedendo muito ponto para meia, né, a gente fala amanhã no nosso vídeo, em que a gente faz análise de cedido versus conquistado. O Vasco no último jogo é Arrascaeta, Gerson, todo mundo imitando contra o Vasco, né? Então eu fiz uma dobradinha. Johnny tem uma média básica maior, Elan Patrick é o cara que mais participa de gol do Internacional, né? Corredor de pênalti, bola parada, bem interessante. No ataque, sem o Hulk, a gente optou pela dobrada de Paulinho e Pavon, né? Os dois vêm participando muito de gol, o Paulinho principalmente na Libertadores, o Pavon, nos últimos jogos dele, se eu não me engano, nos últimos 3 jogos ele tem 3 assistências de um gol, tipo, é uma média muito alta de participação em gol. Então, dobrada legal. E fechei com a do Corinthians, que é a mais tradicional aí pra rodada, né? Em vez de focar em Renato Augusto e Roger Guedes, que vai ser os mais escalados, acho que o Roger Guedes tem que estar no time, é o maior potencial da rodada, com certeza. É um cara muito ofensivo, né?
é o dono do Corinthians aí, todas as participações de gol do Corinthians passam por ele, e coloquei em vez do Renato Augusto o Adson, que é um cara que gera bastante média básica, ainda não participou de gol, mas se conseguir essa participação, com certeza vai se destacar, tá? Então, um time um pouquinho mais diferente. E aí, no outro time que eu falei para vocês aqui, eu foquei na zaga do Internacional, né? Como eu falei, eu quero fugir dos mais escalados, acho que o Internacional, junto com o Botafogo e o Corinthians, são os 3 melhores SGs para a rodada, então foquei aqui no Inter, né? A gente tem algumas dúvidas em relação à escalação do Inter, lembrando que no Cartola Express você fica com a disposição de mudar o time até a hora da rodada, então é mais tranquilo em relação a isso. Mas enfim, a gente pode fazer as estratégias aqui de colocar um defensor e colocar alguém na reserva que tenha mais segurança de jogar. Vamos ficar de olho no Joga 10 News também, que traz bastante informação pra gente, dos setoristas, né? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. O Internacional tá colocando Vitão em mercado. Fabrício Busta tá em dúvida com o Igor Gomes, pode ser um nome interessante para a rodada também. Mas, enfim, a gente fica de olho, fechamos a zaga do Internacional, né? Do meio pra frente, fiz uma aposta bastante aí no Rio de Janeiro, né? Então eu falei, acho que o Flamengo tem um grande potencial ofensivo e acho difícil de fugir de Arrascaeta e Pedro, tá? Pedro desencantou aí, é um dos artilheiros do Brasil na temporada. O Arrascaeta é um cara sempre muito participativo no time do Flamengo, voltou a participar de gol, né? É um cara que dificilmente baixa de 4 ou 5 pontos aí de média básica, participando de gol, a mitada vai lá em cima, né? Então, não é muito interessante para ter aqui. A gente fez a dobradinha do Fluminense. O time do Diniz é sempre um time muito ofensivo, que fica muito com a bola. O Goiás já tem alguns retrospectos de tomar algumas goleadas, tomou do Palmeiras, né? Acho que é um jogo difícil, mas acho que ele pode ter esse potencial ofensivo aí sim. Então dobrei Ganso e Cano. E aí apostei no líder do campeonato, né? Acho que o Botafogo jogando em casa é um time que tem 5 vitórias e 5 jogos. Então é um dos grandes favoritos da rodada, né? Então aí o que a gente fez? Você colocar jogadores que estão em dúvida é um pouco ousado, porque pode ser que ele não jogue, mas também você se diferencia porque as pessoas não escalam. E eu acho que os dois vão jogar, tá? Tanto o Eduardo como o Tiquinho. Parece que eles estão se recuperando da lesão. Vamos acompanhar, ver se a gente tem mais informação sobre isso. Mas dobrei, são os dois jogadores que mais participam de gol do Botafogo. O Tiquinho, 6 gols e 3 assistências em 7 jogos, né? O artilheiro do campeonato. Então, acho que esse sexteto ofensivo aqui do Rio de Janeiro tem um grande potencial de sair bastante gol e assistência daqui. E aí, se o Inter conseguir segurar o SG contra o Vasco, esse time vai muito bem, tá? Então essas são estratégias que eu gosto de fazer aqui, você fazer dobradinho no ataque, pensar em times que têm bastante potencial. Eu gosto muito de calar times que vão jogar em casa, né? Mas enfim, tem muitas opções. Amanhã eu vou falar várias opções para vocês no vídeo de dicas por posição, né? Que a gente analisa mais os scouts mesmo. Enfim, defesas aí que eu comentei. Inclusive falando um pouco do que o Gato Mestre trouxe aí pra gente, eu acho que tá mais ou menos em linha com o que a gente falou, né? Eles comentaram aqui do Flamengo, do Corinthians e do Fluminense, né? Acho que o Flamengo e o Fluminense são mais ousados, o Corinthians eu gosto, e eles não comentaram do Internacional, que eu acho que é interessante, do Botafogo, né? Mas enfim, acho que fica mais ou menos nisso, né? Tá difícil de acertar SG, assim, 25% dos times por rodada conseguem segurar, é bem pouco. A gente vem acertando bastante até, né? A gente tá com média aí de 30, 40%, então tá bem acima aí do que vem acontecendo no campeonato. Então acho que vale a pena, inclusive, para quem joga a liga tradicional, né? Bom, deixa eu reforçar o pedido aqui para vocês deixarem um like, né? Na sábado tem a live. Como eu falei, tem o nosso grupo do WhatsApp também. Estatisticamente, pouquíssima gente chega no final do vídeo, mas se você chegou até aqui, ajuda aqui lá, se inscreve no canal se você é novo. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!